aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. O vídeo de hoje, né, é reagindo, né, um vídeo onde mostra ali as relíquias, né, que tem guardada ali, né, no Vaticano, né, coisas ali, aquelas coisas meio que, tipo, bizarras, sabe? Objetos católicos bizarros, sabe? Coisas assim estranhas, tipo cabeça, mão, coisas assim que ainda a igreja esconde, né? Que nós sabemos, né? Muita gente sabe, outros porque não quer ver, né? Que realmente a igreja esconde muitas coisas, né? E também o governo, né? O governo também adora esconder coisa, né? Principalmente o governo tipo dos Estados Unidos adora esconder coisas, tá? Mas antes de ir pro vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele legalzinho só para ajudar e vamos ver essas coisas estranhas e bizarras que tem na igreja católica. Nem toda relíquia cristã provoca apenas devoção. Algumas causam espanto, desconforto e até medo. Existem objetos considerados sagrados que guardam restos humanos, carregam histórias e revelam mistérios que ultrapassaram gerações. De relicário ornamentado que abriga a cabeça de Santa Catarina de Sena a partes de roupas usadas por São Carlo Acutis. Nesse vídeo, vamos conhecer as relíquias mais curiosas dos santos católicos, Realmente, que despertam tem coisa que dá fascínio e medo, uma já só inquietação ao uma mesmo imagem tempo. dá medo, né? Em muitas tradições cristãs, especialmente no catolicismo, as relíquias são sagradas porque guardam partes do corpo ou pertences ligados aos santos e a Jesus Cristo. Para os fiéis, elas representam uma forma de se aproximar dessas figuras, pedindo em oração que intercedam por eles diante de Deus. Bora começar essa lista que veremos vários tipos diferentes dessas relíquias. A Na língua cidade de de Santo Pádua, na Antônio. Itália, estão a mandíbula e a língua incorrupta de Santo Antônio de Pádua, guardadas nesse relicário Só a imagem ornamentado de assim ouro dá. e vidro na Capela das Relíquias, que fica na Basílica do Santo. Quando seu corpo foi exumado, 30 anos após sua morte, a maioria dos ossos estava em pó, mas a língua e a mandíbula permaneceram intactas, a língua inclusive parecendo quase viva. E o mais interessante é que, além desse acontecimento ser praticamente um milagre, ele também foi interpretado como um sinal divino, já que Santo Antônio foi um grande pregador. Dizem que ele tinha uma capacidade impressionante de fazer até os mais teimosos entenderem a verdade com doçura e clareza. Em um episódio que é citado em várias obras, incluindo um sermão de Padre Antônio Vieira, renomado na literatura portuguesa, até os peixes se reuniam para ouvi-lo falar. Os hereges que ficaram impressionados com essa cena logo se converteram. Antônio faleceu aos 36 anos, devido à saúde debilitada. Inúmeros milagres foram É atribuídos a engraçado que ele, tudo, e por fim é tudo considerado morre um doutor da igreja. aos 30, Peregrinos né? de todo o mundo continuam a Como visitar Pádua para Jesus, venerar sua relíquia. esse aqui e Talvez outros você também que eu também já tenha vi, pensado à primeira vista que parece ter que olhos, mas falece esse efeito é aos apenas um 30 e pouco, reflexo né? do vidro. Visto de outro ângulo, a ilusão desaparece completamente. Sangue. Dentro desse relicário está o frasco com o sangue de São Januário de Benevento, que é exibido em Nápoles, na Itália, todos os anos em celebrações religiosas, onde o público se reúne para ver o chamado milagre da liquefação, em que o sangue sólido volta ao estado líquido. A tradição diz que depois que São Januário, bispo de Benevento, foi martirizado durante as perseguições do Império Romano, uma mulher piedosa chamada Eusébia recolheu seu sangue e o conservou em ampolas, o que deu origem à relíquia venerada até hoje. Como acontece com muitas relíquias, ao longo do tempo muitas tentativas de explicação surgiram, mas a ciência nunca chegou a uma resposta conclusiva, principalmente porque análises completas do conteúdo da ampola são Porque tem restritas. coisas que não tem como Ainda assim, explicar. alguns pesquisadores Realmente levantam tem a coisa que não hipótese tem de como que o explicar. material ali dentro possa Simplesmente é e mudar de acabou. consistência naturalmente quando é Mas tem agitado. gente não, tem gente O que que quer chama ainda saber de uma mais explicação. atenção Tem é uma que em explicação, tem alguns que ter uma anos o explicação, sangue né? simplesmente não se liquefaz de forma alguma. Para muitos, isso é visto como um mau presságio. E curiosamente, alguns desses anos coincidem com períodos trágicos, como 1939, 1940 e 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, e mais recentemente, 2020.
Coincidência ou não, são Aí dados tem gente ficaram que marcados acha por que é uma coisa acontecimentos difíceis da sagrada, história. mas muitas vezes não pode ser uma coisa sagrada, não é? Na cidade de Bolonha, na Itália, existe uma relíquia que surpreende muita gente: o corpo incorrupto de Santa Catarina de Bolonha. O que mais chama a atenção é a forma como ela está exposta, sentada, vestida com o hábito religioso, com um livro nas mãos. Santa Catarina foi uma freira clarissa do século XV, conhecida por sua vida de oração Por isso que intensa, tem vezes que em visões algumas místicas igrejas e fica profunda parecendo devoção. um Quando ela lugar de morreu, terror, né? foi sepultada de Algumas forma igrejas. simples, como era costume Que no quer botar convento. tanta coisa Mas assim cerca de estranhas. 18 dias depois, as irmãs decidiram Uma exumar o coisa dá corpo pra e fazer tipo colocá-lo em um um local mais santuário e quem discreto. quiser ir lá E foi ver, nesse vai. momento que algo inesperado Não é numa aconteceu. igreja O da corpo de onde a gente Catarina vai não apresentava rezar, sinais normais de decomposição. agradecer, né? Estava em perfeito estado de conservação e flexível. Não havia mau cheiro, e seus traços ainda estavam preservados. Após ser examinado por médicos, o corpo acabou exposto à veneração dos fiéis. Ele apresenta características de mumificação natural. A pele escureceu e enrijeceu com o tempo. Porém, não passou por embalsamamento conhecido e permanece assim até hoje, há mais de 5 séculos. O que torna essa relíquia considerada um dos casos mais interessantes da história, ainda mais impactante de se ver. Na Catedral de Catânia, no sul da Itália, um grande baú de prata É abriga tudo na muitas Europa, relíquias né? de Santa Águeda, padroeira da Já cidade, acho. Ou exceto Europa. seu busto, que tem um relicário exclusivo. Santa Águeda foi uma jovem cristã que viveu no século III, durante o período em que os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Vinda de uma família nobre, ela decidiu dedicar sua vida a Deus e fez um voto de castidade. Por causa disso, chamou a atenção do governador romano Quinciano, que tentou obrigá-la a renunciar à fé cristã e a se tornar sua amante. Águeda se recusou e acabou sendo presa e submetida a várias torturas, que resultaram em seu martírio. Durante o martírio, seus seios foram cortados, numa tentativa de humilhar e tentar fazer ela desistir da fé. Mesmo assim, Águeda permaneceu firme. A tradição conta que na prisão, São Pedro apareceu para ela e curou milagrosamente suas feridas. Santa Águeda então foi condenada à fogueira, mas um terremoto interrompeu sua execução. Pouco tempo depois, ela faleceu na prisão sem renegar sua fé. Suas relíquias recebem muitas visitas, principalmente em fevereiro, onde a exposição maior acontece durante a festa religiosa de Santa Águeda. Muitas pessoas vão até a igreja para a veneração e do lado de fora é comum encontrar os doces típicos dessa data. Então por isso que tem vezes que algumas Essa mulheres relíquia está ligada a uma das faz figuras mais tipo marcantes do Novo Testamento, bênção João quando tu tá com Batista. câncer Segundo os na mama. evangelhos, ele teve um destino Agora eu terrível. sei qual é a Herodes santa. mandou matar João porque ele criticava publicamente seu relacionamento com Herodíades, ex-esposa de seu próprio irmão, algo visto como imoral pela lei judaica. Entendeu, gente? E era Herodíades quem realmente O Eres desejava a mesmo, ó. morte de João. Fica Durante ligada um na banquete, santa. a filha dela Se dançou para Herodes e agradou tanto acontecer o rei câncer de que ele mama, ó, prometeu conceder qualquer é a pedido. santa que tem que rezar. Orientada pela mãe, a jovem pediu a cabeça de João Batista entregue numa bandeja. O que aconteceu com sua cabeça permanece um mistério, e o mais intrigante é que ao longo dos séculos não apenas um, mas 4 lugares diferentes afirmaram ter encontrado essa relíquia rara e sombria. A mais famosa delas é mantida na Catedral de Amiens, na França. Lá o crânio é venerado sobre uma bandeja dourada, de prata banhada a ouro, exatamente como na história. Mas não é o único. Em San Silvestro, em Roma, há um fragmento de crânio, a parte superior da cabeça. Como encaixado saber dentro de uma realmente que cabeça é de daquela cera, pessoa? também exposto numa bandeja de prata com detalhes dourados. Como saber? Em Munique, uma outra cabeça é mantida em exibição, dessa vez envolta em um fino tecido adornado com pérolas e rosas cravejadas de joias. E a última suposta cabeça não está em uma igreja, mas na Mesquita dos Omíadas, em Damasco, que é uma das maiores e mais antigas mesquitas do mundo. Foi construída após a conquista de Damasco pelos muçulmanos O homem em teve 4 cabeças. 634, no local de uma basílica cristã anterior dedicada a São João. Lá dentro abriga um santuário dedicado a João Batista, que também é um profeta reverenciado no islamismo. E já que o assunto são cabeças, essa é realmente especial e autêntica, a de Santa Catarina de Siena.
A cabeça de Santa Catarina de Siena foi separada do corpo da freira, um ano depois de sua morte, a pedido do Papa Urbano VI. Ele autorizou que seu corpo fosse dividido para veneração, como era costume na época. A cabeça ficou em Siena, na Basílica de São Domingos, e o restante do corpo foi levado para Roma, na Basílica de Santa Maria Sopra Minerva. Catarina morreu em 1380, aos 33 anos, por conta dos jejuns longos e das penitências rigorosas que ela praticava. Tô te falando, tudo morre Uma jovens. vida espiritual intensa. Tudo aos Ela 30 e pouco, dizia 30 e viver pouco, 30 e experiências pouco. místicas profundas e falava Isso que de eu já Jesus como reparei. seu noivo místico, vivendo a fé com Esses entrega povos e devoção religiosos, né? total. Por 4 anos, a Devotos relíquia a foi Deus, guardada em um tudo armário morre na aos sacristia 30 e de São pouco. Domênico. Quando o Será que governo tem da algum cidade soube significado dela, ou não? decidiu que ela merecia honras públicas. Então, a cabeça mumificada de Santa Catarina foi colocada no centro da capela, protegida por uma grade. Ao redor, pinturas mostram momentos marcantes da vida de Santa Catarina, como seus êxtases e milagres. A cabeça e as outras relíquias que vimos no vídeo são consideradas relíquias de primeira classe. Só para um melhor entendimento, as relíquias podem ser divididas em 3 classes. A primeira classe são partes reais do corpo do santo, como os ossos, cabelo ou órgãos. Também entram aqui os objetos diretamente ligados à paixão de Cristo, como os fragmentos da verdadeira cruz. Inclusive, se ainda não viu esse vídeo aqui do canal, recomendo passar lá depois. As de segunda classe O são arroba objetos que do canal tá aí pertenceram e que abaixo, foram tá, gente? usados pelo santo durante sua vida, ou ligados ao seu martírio. Quando Por você exemplo, vê as aí, roupas, aí abaixo, livros e você já outros vê o objetos nome do pessoais. canal. É só E clicar as que você já relíquias vai de terceira direto, tá? classe são itens que entraram em contato com uma relíquia de primeira ou segunda classe. Geralmente são pedaços de tecido ou objetos que são tocados em uma relíquia autêntica para devoção. Embora relíquias possam ser transferidas de uma pessoa ou grupo para outro por uma taxa moderada, para cobrir custos de transporte ou exibição, é absolutamente proibido pela igreja vender a relíquia em si ou exibir em locais profanos ou não autorizados. E se tem regra, é porque tem história. Recentemente aconteceu bastante com as relíquias de São Carlo Acutis, o primeiro santo millennium. Seu corpo está sepultado em Assis e pode ser visto com roupas comuns, tênis e jeans. Desde sua beatificação e depois da canonização, partes de suas roupas, fios de cabelos e relíquias de terceiro grau foram vendidas ou exibidas pelo mundo todo. O problema tomou uma proporção maior quando algumas dessas relíquias começaram a aparecer em sites de leilão e redes sociais, sendo oferecidas como itens de coleção. O que levou o bispo da Diocese de Assis, Dom Domênico Sorrentino, a denunciar para as autoridades e os pedir que confiscassem os itens. É um exemplo claro de que ainda hoje o fascínio pelas relíquias continua tão forte quanto na Idade Média. Apenas mudou de cenário, dos mercados antigos para a internet. Sobre a autenticidade de uma relíquia, a Igreja explica que normalmente é atestada por um bispo ou cardeal antes de ser exposta para veneração. Quando dizem que uma relíquia é autêntica, isso significa que, com base na tradição e em pesquisas, ela vem de fontes confiáveis. Como exemplo, a própria cabeça de Santa Catarina de Siena foi examinada por estudiosos em 1931 e anos depois, em 1947, testes radiológicos confirmaram que pertencia a uma mulher sienesa, reforçando a tradição de que realmente se tratava dela. Descobrir as 4 Algo parecido cabeças. aconteceu com os ossos de São Pedro, guardados no Vaticano, que no século XX, a arqueóloga Margherita Guarducci identificou os ossos, confirmando uma história que já se conservava há séculos. De modo geral, ao mesmo tempo que a Igreja pode certificar boa parte das relíquias, não dá para garantir certeza absoluta em vários casos, e muitas vezes é necessário recorrer à tradição e à análise histórica. É claro que o debate sobre relíquias persiste há séculos e provavelmente continuará por muitos outros, mas sabemos que a devoção sincera que elas despertam nas pessoas fazem parte da história cristã, assim como as fraudes que também surgiram. As relíquias autênticas podem nos aproximar de figuras históricas reais, e as falsificações que iludiram alguns também acabam compondo a história e a cultura, principalmente do cristianismo e do catolicismo. Curtiu essas relíquias? Descubra também as curiosidades dos santos católicos mais impressionantes e os E é isso, milagres gente. que eles fizeram. Depois passe lá para assistir. Mil beijos.